Aleluia. Quero falar um pouco nessa manhã sobre a batalha do descanso. A batalha do descanso. Descansar não é fácil. Descansar é difícil, gente. Não estou falando do descanso do corpo, depois de um dia de trabalho, de uma noite bem dormida de sono. Estou falando de um outro tipo de descanso. É o cansaço da alma, é o cansaço de uma crise, é o cansaço de uma enfermidade, é o cansaço de problemas que se arrastam há anos. E é difícil descansar no meio dessa agitação, é difícil descansar no meio de um turbilhão emocional, é difícil descansar no meio de uma vida cheia de pressões, mas há um convite em Deus para nós, dizendo: você precisa aprender a entrar no meu descanso. Ontem nós fomos num seminário com o pastor Cote, Raízes da Depressão, e logo na introdução desse seminário eu já fui revirado, e ele falou um pouco. A introdução dele foi sobre o sábado, e que me deu uma ativada nessa mensagem de hoje. Primeiro, eu fui muito confrontado em entregar tudo ao Senhor, porque a gente fala que tudo entregarei, na hora da canção é lindo, mas na hora da prática, muitas pessoas têm dificuldade de entregar realmente tudo ao Senhor. E aí, não estou falando de oferta, a oferta já foi dita, estou falando de entregar suas crises, entregar suas neuras, entregar suas dúvidas, entregar, aquilo que você não consegue lidar, e você já tentou resolver no seu próprio esforço, e você só piorou a situação, e aí você sai culpando todo mundo, e aí você acha que é o pastor que não se importou, que é o seu amigo que não se importou, e na verdade você precisa aprender a entregar ao Senhor aquilo que você não consegue lidar. Então, só tem descanso verdadeiro nele. E o descanso, como o pastor Cote disse ontem, o descanso é uma pessoa. O descanso não é um momento. O descanso é uma pessoa e se chama Jesus. Jesus é o nosso sábado. Por isso que a gente não precisa simplesmente parar no sábado, mas todo dia é dia de descanso para nós, porque Jesus é o nosso descanso. Então, se eu estou com Ele, eu vou encontrar descanso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Descanso só nele. E aquele texto, eu vou ler daqui a pouco Marcos 4, mas eu vou citar alguns textos aqui na introdução, e se você quiser tomar nota, depois você pode conferir. Mas o texto de Mateus 7, que fala sobre entrar pela porta larga ou a porta estreita, e a porta estreita é o que te leva ao descanso, a porta larga é o que te leva à agitação, a porta larga é o que te leva ao estresse. Então, o resultado do pecado do homem, da queda do homem, o primeiro reflexo, efeito colateral dessa queda foi se cansar. Porque antes da queda o homem trabalhava, mas ele não se cansava. Mas resultado da desobediência, Deus disse: agora você vai se cansar. Então, o primeiro resultado, a primeira maldição da queda do homem, o primeiro reflexo disso é que o homem conheceria aquilo que ele não conhecia antes. Ele ia conhecer o cansaço. O homem trabalhava, mas não se cansava. O homem trabalhava para manter em ordem, mas a terra produzia para ele, a terra trabalhava para ele, ele apenas administrava. Mas resultado do pecado, o homem passou a ter que trabalhar para que a terra produzisse, a terra se fechou para ele, então requeria dele mais esforço, e com isso ele conheceu o cansaço. Através do pecado, o homem conheceu a enfermidade. Através do pecado, o homem conheceu a decepção. Através do pecado, o homem conheceu o que era traição. Através do pecado, o homem conheceu o que era ilusão e desilusão. O homem conheceu o que era bem e o que era mal, resultado do pecado. Mas a primeira coisa que o homem conheceu foi o cansaço. Mas a vida em Deus, quando eu entro em Deus,
eu encontro um descanso. A vida abundante, ela é uma vida de descanso. E em Deuteronômio, no capítulo número 6, verso 10 e 11, você pode tomar nota, diz o seguinte: o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês nunca cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês nunca plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, a salvação é uma posição de descanso. A salvação é uma posição de descanso. Eu descanso na obra que Jesus fez por mim. Eu descanso na obra que Jesus realizou na cruz. Meu Deus, fé é uma posição de descanso. Você pode repetir comigo? Fé. Repita, fé é uma posição de descanso. Agora, a Bíblia, ela tem 365 vezes a citação não temas. Você já ouviu isso? É um não temas para cada dia do ano. Mas tem algo que nós devemos temer. Em Hebreus capítulo 4, vai dizer o seguinte, do verso 1 a 4: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. A palavra precisa ser acompanhada de fé, querido, guarda isso. Pois nós cremos, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Se eu abandono a fé, eu não consigo descansar. Se eu escuto a palavra, mas eu não tenho fé, eu não consigo descansar. Aqui está deixando claro, vocês precisam temer uma coisa: cuidado para vocês não ficarem de fora do descanso. Temam em não descansar. Alguém está me entendendo aqui? O maior temor que eu tenho que ter é de não descansar nele. O maior temor que eu tenho que ter é de tentar resolver as coisas da minha própria maneira, enquanto Deus me fez o convite: entra no meu descanso. Aquele que habita, Salmo 91, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Eu só consigo achar descanso se eu ando com Ele. Sozinho eu só vou me cansar. Eu estou falando aqui, parece mais do mesmo, mas tem gente que não entendeu isso ainda. E você precisa entrar no descanso. Primeira coisa que Deus faz, no Salmo 23 ele vai dizer: primeira coisa que Deus faz para prover para nossas vidas é nos colocar numa posição de descanso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar. Em outras versões, Ele me faz repousar. Repouso é o quê? É descansar. Ele me faz, eu lembro de quando Jesus vai multiplicar os 5 pães e 2 peixinhos, e tem uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e Jesus manda que os discípulos separassem em grupos de 50 e 100. Não foi uma tarefa fácil, foi uma tarefa difícil, foi uma tarefa que requis tempo, separar grupos de 50 e 100, em mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas diz o texto que ali, conforme os grupos iam sendo separados, Jesus mandou que eles se assentassem na grama verde. Por quê?
Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Você precisa entender isso. Ali, nesse texto dessa multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, diz a palavra que era uma região deserta, era um lugar deserto, mas mesmo no meio do deserto, Deus sempre prepara um lugar gramado. Mesmo no meio do deserto, Deus sempre prepara um lugar de descanso para você. De repente você está no meio de uma luta, no meio de uma prova, no meio de um deserto financeiro, deserto na sua casa, deserto nas suas emoções. Deus de repente falou: ei, tudo que você precisa fazer é sentar e descansar, porque Ele me faz descansar. Às vezes a coisa mais espiritual que você pode fazer não é o seu jejum, não é a sua oração, mas é descansar. Às vezes a coisa mais espiritual que você precisa fazer é tirar um dia para dormir e dizer: Senhor, eu vou dar uma descansada. E a Bíblia vai falar que Deus dá os seus enquanto dorme. Às vezes tem momento que você não consegue fazer mais nada. Então, irmão, vai dormir. A coisa mais espiritual e santa que você pode fazer é chegar e falar assim: tudo entregarei ao Senhor. Está aí, eu vou descansar. Querido, faça isso. Meu Deus. A área que você está preocupado demais, a área que você está remoendo demais, Deus não vai agir enquanto você estiver se mexendo. Enquanto você estiver tentando resolver da sua maneira, Deus não tem como fazer da maneira dele. Deus é educado. Mas a maneira que você chegar, a partir do momento que você chegar e falar: ok, Senhor, a partir de agora eu entrego tudo ao Senhor. Você crê nisso, meu irmão? Essa palavra está sendo para mim em primeiro lugar. Ontem eu fui confrontado com isso, e eu vi o pastor Cote falar. Eu lembrei que eu tinha preparado uma palavra um tempo atrás e nunca tinha pregado essa palavra. E Deus, Ele às vezes nos desperta e faz me voltar. Olha lá aquele texto que você escreveu lá atrás, agora você vai usar ele. E primeira coisa, prega para você em primeiro lugar. É uma dificuldade, nós lutamos contra isso. A razão para que você possa descansar é que Deus, Ele terminou tudo antes de começar. Deus terminou tudo. Depois Ele disse: começa. Como eu sempre digo, Deus começa pelo final. Primeiro Deus prepara o final, depois Ele começa a história. Deus começa pelo final. E assim na tua vida, Deus preparou um final para você. Eu sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Então, está falando de final, pensamento de paz, não de guerra. Um pensamento que vai te levar a um futuro que você deseja. Eu já preparei um final para você, mas agora eu vou apertar o play, mas eu sei aonde você vai chegar. Agora não adianta Deus saber aonde você pode chegar, você precisa visualizar isso. Você precisa enxergar isso. Deus não descansou no 7º dia porque Ele estava cansado, mas porque Ele havia terminado todo o seu trabalho. E o número 7 tem a ver, é o número do completo. Tudo estava completo. E o descanso de Deus na Bíblia não tem a ver com o cansaço, mas sim com a contemplação. Ele parou para admirar o que Ele havia feito, e Ele faz uma declaração no último versículo de Gênesis que diz o quê? Do capítulo 1: e tudo havia ficado muito bom. Não tinha igreja ali, não tinha denominações ali, não tinha coral ali, não tinha ministérios ali, tinha um homem e Deus. Ele falou: é tudo muito bom. Porque esse era o plano original de Deus: relacionamento, intimidade, comunhão. Quando há intimidade, quando há comunhão, quando há entrega, há descanso. Quando há confiança plena, há descanso. Sabe? Aí, lá em Êxodo 17, 8, diz a batalha de Israel contra os amalequitas. E eles estavam num lugar chamado Refidim. E quando Moisés ficava com as mãos levantadas, Deus dava vitória. Se Moisés arriasse as mãos, o povo perdia. Mas Refidim, o significado da palavra Refidim é revigorar, lugar de descanso. Eles estavam no meio de uma batalha, mas num lugar que significava descanso.
num lugar que significava refrigério, sabe? Um lugar que mesmo no meio da guerra, Deus prepara um lugar de refrigério. Deus prepara um lugar de descanso. Talvez você esteja assim como Moisés. Você está no meio da batalha, mas você está num lugar de descanso. Porque Deus, Ele promove esse descanso para a gente no meio da guerra. A verdade é o seguinte: nós estamos em guerra até que Jesus volte. Amém ou não? É uma realidade. A gente está numa guerra declarada. A questão é que nós já conhecemos o final da guerra. Oh, meu Deus do céu. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é certa. Aquele que está à frente, ele nunca perdeu batalha, ele não conhece derrota. Isso não significa que nós seremos resistidos. Porém, se você está sendo resistido, é motivo de você dar glória a Deus, porque está na direção certa. Gente que não está enfrentando luta, alguma coisa está errada. Gente que não está sendo resistido em alguma área, alguma coisa está errada. Meu irmão, se você está sendo resistido, é motivo de você glorificar a Deus. Ainda que você chore, mas Deus está no controle. Glorifica a Deus, porque você está na direção correta. Meu Deus. O diabo está procurando um lugar para descansar na sua vida. Mas quando você entra no descanso de Deus, lá ele não pode entrar. O diabo quer um ponto de apoio na sua vida, ele quer descansar na sua vida, mas uma vez que você aceita o convite de Deus dizendo, entra no meu descanso, ali o diabo não entra. Então ali você vai encontrar descanso verdadeiro, na presença dele. A palavra vai dizer em Zacarias, voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Eu não sei, de repente você está prisioneiro do medo. Você está prisioneiro do medo de fracassar, prisioneiro das suas crises, prisioneiro da depressão, prisioneiro da angústia. Mas Deus está te convidando a trocar o teu cativeiro hoje, dizendo, você quer ser preso de alguma coisa? Seja preso pela esperança. Seja prisioneiro da esperança. Seja prisioneiro da fé. Então voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. A fortaleza é Cristo e a esperança vem dele. Agora a gente vai lá para o texto de Marcos capítulo 4. Vamos ler do 35 ao 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. Em algum texto, o estudo original desse texto, os teólogos vão dizer que Jesus repreendeu o vento como alguém que fala com uma criança que está fazendo pirraça, fazendo assim, fica quieto. Assim que Deus agiu com aquela tempestade, ele fez um e a tempestade se acalmou. Aquiete-se, acalme-se, o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?
eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Interessante aqui, Jesus descansou no meio de uma tempestade. Agora, interessante que os discípulos, mesmo com Jesus no barco, eles entraram em desespero, porque talvez eles achavam que Jesus dormindo era menos poderoso. Jesus dormindo, ele é menos poderoso. Jesus dormindo, ele não pode fazer nada. Jesus dormindo, ele é mais fraco. Jesus dormindo, ele não está vendo o que eu estou sofrendo. E você acha que Jesus está dormindo no seu barco, e você acha que Jesus está presente, mas está dormindo, e não está vendo o que você está passando. Mas o interessante é que Jesus estava no barco com eles, e eles estavam cumprindo uma ordem de Jesus. Jesus disse: vamos para o outro lado. Ele não disse: talvez a gente chegue, vamos tentar atravessar. Quem sabe, vamos nós fazer uma força-tarefa para a gente tentar. Não, ele disse o que aconteceria: vamos para o outro lado. O que Deus já disse a teu respeito? Vamos fazer tal coisa, eu vou te usar para chegar a tal lugar, eu vou fazer tal coisa. Na palavra de Deus não há dúvida, na palavra de Deus não há um talvez. Quando Deus fala, é certeiro. Ele deu uma afirmação: vamos para o outro lado. Não é talvez a gente chegue, se a tempestade deixar, se o barco aguentar, se não acontecer nada. Não, ele afirmou: vamos para o outro lado. Você não pode acrescentar dúvida ao que Deus te diz. Você não pode acrescentar a dúvida o que Deus te diz. E ontem o pastor Cote falou algo interessante. Milagre não é a consequência do seu trabalho, mas sim a consequência do seu descanso. Milagre não é consequência do seu trabalho, mas sim a consequência do seu descanso. Por isso que a maioria dos milagres que Jesus realizou aconteceram no sábado. Quando todo mundo estava descansando, quando todo mundo, não, vocês têm que entender que o descanso sou eu. E quando você aprender a descansar, eu fiz o sábado para o homem. Então, e as pessoas se escandalizavam no sábado, mas elas recebiam milagres no sábado. Quando elas estavam descansando, é impossível, estou descansando, mas é isso mesmo que ele estava dizendo: eu vim trazer descanso para as vossas almas. Então, quando você aprender a descansar, o paralítico vai andar. Quando você aprender a descansar, o cego vai enxergar. Quando você aprender a descansar, a provisão vai vir. Quando você aprender a descansar, a chave vai virar. Quando você aprender a descansar, o teu marido vai voltar. Quando você aprender a descansar, a crise vai passar. Há um travesseiro no seu barco. Cadê você, Ipan? Você pode cutucar o seu irmão e falar: tem um travesseiro no seu barco. Tem um travesseiro no seu barco. Tem um travesseiro no seu barco. Aprenda a descansar. Tem um travesseiro. Deita, descansa. Tem um travesseiro. A onda não vai te afogar. Tem um travesseiro. Se passares pelas águas, elas não te encobrirão. Oh, tem um travesseiro. Meu Deus, alguém tem um travesseiro aqui? O diabo está dizendo: eu vou acabar contigo. E você fala: eu vou dar uma dormida, eu vou destruir a tua casa, eu vou dar uma descansada, eu vou acabar com o teu casamento, eu vou dormir, eu vou dar licença. Tem um cantinho de cochilo no meu barco, tem um cantinho que eu vou deitar no meu barco. Às vezes tudo que você precisa é pegar seu travesseiro, meu irmão. Porque ele disse: vamos ao outro lado. Vamos ao outro lado. Oh, Jesus. E a nossa vida, ela é assim, ela é feita de muitas travessias. De vez em quando Jesus manda a gente inverter o lado.
de vez em quando Jesus manda, vamos para o outro lado agora? Aí quando você acha que está, às vezes você acha que vai ficar muito tempo do outro lado, Jesus dá um bate e volta. Porque foi isso que ele fez nesse contexto. Ele estava indo para o outro lado para libertar um homem que estava há anos, sofria com um espírito que atormentava ele se feria, morava nos cemitérios, e era uma vida terrível, desgraçada daquele homem. E Jesus faz isso tudo, ele leva os discípulos, entra no barco, ele está no meio, eles vão para o outro lado porque ele tinha um objetivo para cumprir, ele tinha uma resistência espiritual para enfrentar, ele tinha um território para pegar de volta. Jesus, dá licença que eu vou dormir. Jesus está indo. E Jesus está indo. E havia uma resistência espiritual, porque os demônios que estavam naquele homem eram a potestade que governava sobre aquele lugar. E toda vez que Jesus vai na direção de algo, aquilo vai tentar vir contra Jesus para impedir que ele chegue. Existem situações na sua vida que só se levantaram agora porque estão tentando impedir que você chegue. Então o diabo está se antecipando porque ele sabe o final dele. Então ele não quer que você chegue. Aí ele está tentando te paralisar no meio do caminho para impedir que você chegue. Mas há um descanso. E, oh meu Deus do céu. Toda travessia envolve riscos. Andar com Deus envolve riscos. Cumprir um chamado envolve riscos. Obedecer a Deus vai te fazer passar por tempestades. Muita gente fala da vontade de Deus de uma maneira tão romântica. Não é verdade, pastor Solange? Mas às vezes você está na tempestade justamente porque você obedeceu a Ele. Puxa vida, Ele mandou a gente atravessar aí, botou a gente numa furada, velho. Ele falou que estava com a gente. Nesse ele estava, e no outro que ele mandou os discípulos ir sozinho, ele chega no meio da madrugada andando por cima das águas. Imagina, naquela situação os discípulos acharam, botou a gente na furada, tá vendo? Aí mandou a gente vir, nem veio com a gente, agora a situação que a gente está enfrentando aqui. E eles estavam justamente fazendo a vontade de Deus. Então, de repente, eu deixei tudo, eu decidi cumprir um chamado, eu mudei, eu estou passando por essa luta. Você está no lugar certo. Pega o seu travesseiro. Porque há um poder no descanso. Há um poder no descanso. Ele havia dito, passemos para o outro lado. Havia uma garantia que era a palavra dele, passemos para o outro lado, e a resistência estava chegando, as tempestades se levantam, existem forças que não querem que você chegue aonde Deus quer te usar. Os discípulos estavam indo para viver algo tremendo, e essa é a libertação de um homem, e aquele homem iria pregar para toda Decápolis, que é um conjunto de 10 cidades. Então por isso que havia, o que Deus vai fazer na sua vida, é algo que vai impactar a vida de outro, uma geração, uma cidade, um bairro. Então o inimigo já viu quem você é em Deus, ele está vindo na tua direção para impedir que você chegue. Porque quando falam teu nome no inferno, toca um alarme. Faz alguma coisa, tenta parar eles, tenta frear eles, e aí a gente fica com medo e Jesus está dormindo. Entrega tudo a Ele, porque aquele que te chamou, aquele que diz passemos, Ele é um Deus que completa as coisas. Ele é um Deus que Ele conclui as coisas, sabe? E Jesus descansava, porque descanso é um princípio. Jesus descansava de maneira proposital, não era Ele, eu vou descansar.
Porque ele conhecia a tempestade. Porque ele também era o autor da tempestade. Ele criou o vento, ele criou o mar, ele criou as correntes. É o sudoeste, é o noroeste. Ele conhece, estava tudo sob o controle. Então, por isso que quando ele acorda, ele vê os discípulos tudo desesperado, ele fala: eu conheço isso. Psst. É como um pai fala com um filho que fazendo birra, fala: menino, para de fazer bagunça. Porque a tempestade ouviu o som do Criador. Ela ouviu o som do Criador, sabe? Então você não pode desanimar agora, porque Deus é um Deus que está presente no teu barco, e é um lugar, o teu barco, por mais tempestade que esteja enfrentando, também é um lugar de descanso, porque o descanso é Ele, o descanso é a presença dEle, o descanso é a confiança nele. Meu Deus, a tua maior arma para viver um milagre é entrar no descanso. Jesus não vai usar as armas do inimigo. Jesus está mandando você descansar. Jesus está mandando você entregar a Ele. E outra coisa que o pastor Cote falou ontem que mexeu muito com a gente foi que Jesus estava em paz o tempo todo. E a paz que havia dentro dele, ele externalizou quando ele mandou o vento se aquietar. A paz é Ele, o descanso é Ele. E essa mesma paz e essa mesma autoridade está sobre nós hoje. E talvez tudo que você precisa fazer é descansar nele e entregar tudo a Ele. Entregar os seus medos, entregar sua preocupação, suas ansiedades, e pegue o seu travesseiro. Fique em pé no seu lugar agora.